Vamos aprender agora geometria. O que é que eu preciso saber de básico de geometria, né? E que é importante mesmo que caia aí no seu concurso. Gente, vamos lá. Vamos aprender. Pega papel e caneta, vem comigo aqui para a tela, porque o que eu vou te dizer é realmente o que importa. Muitos livros ficam aí, vídeos que contextualizam muito. Se você for assistir vídeo de professor, inclusive, que dá aula para o Enem, para vestibular, cai fora, porque a metodologia e a abordagem é diferente de concurso. Esse curso aqui é voltado para você que vai fazer concurso, tá? E o que eu estou ensinando é só realmente o que costuma ser importante para a gente resolver as questões de prova, tá certo? Vamos lá, então vamos aprender hoje, vamos dar a introduzida em geometria. A primeira coisa que a gente aprende em geometria é a parte de polígonos, né? Então eu vou falar num linguajar bem popular para que vocês entendam. Eu sei que a maioria de vocês já pararam de estudar há um tempo, então polígono é qualquer figura. Poli significa vários, tá? Só para vocês entenderem. Vários, gonos significa ângulos, então é uma figura de vários ângulos, então ela tem que ser uma figura fechada, ela não pode ser uma figura aberta. Então, por exemplo, um triângulo é um polígono, um trapézio que tem 4 lados, ele é um polígono, né? Um pentágono, ele é um polígono, todos eles têm vários ângulos. Os ângulos são essas medidinhas aqui de dentro, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber são os nomes desses polígonos, que vai depender do número de lados. E existem alguns polígonos que realmente nós, concurseiros, precisamos saber os nomes deles. Então, por exemplo, se eu tenho 3 lados, o nome do polígono, vocês sabem que é o triângulo. Se eu tenho 4 lados, a gente vai chamar de quadrilátero. Inclusive, eles dois são os que a gente realmente estuda a parte aqui em geometria. São os que mais costumam cair em prova, tá? Se eu tiver 5 lados, a gente chama isso de pentágono, tá? Se eu tiver 6, a gente vai chamar de hexágono. Se eu tiver 7, vai ser heptágono. Se eu tiver 8, o nome é octógono. A gente só precisa saber até 10, tá? 9 é o eneágono. E o 10 a gente chama de decágono. A professora pode cair algum outro nome em prova? Se cair em prova, é só o de 15 e o de 20. O de 15 a gente chama de pentadecágono. E o 20 ele tem um nome diferente, icoságono. Observe que todo polígono, vou desenhar aqui, por exemplo, um retângulo. Um retângulo, por exemplo, ele é um exemplo de quadrilátero. Por quê? Porque eu tenho aqui 4 lados, tá certo? E aí, todo polígono, ele tem V, que significa vértices, e ele tem A, que significa arestas. Quando eu tenho vários polígonos juntos, que eu formo uma figura, por exemplo, espacial, vamos supor que eu tenha aqui como, por exemplo, uma caixa de sapato. Se a gente pensar numa caixa de sapato, ela é formada por vários, né? São 6 retângulos, se a gente parar para pensar, né? Assim, assim e assim. Então, além de eu ter vértices na figura espacial e eu ter arestas, os vértices são as pontinhas, tá? Aqui, no caso, eu tenho 8, ó, se você parar para observar, eu tenho 8 vértices. Arestas são as linhas, tá? Aresta, vou até escrever aqui, são as linhas. O vértice são as, vou botar assim, esquina, para você saber, tá? A esquina. E existe na figura espacial também F, que significa faces. Faces é o lado mesmo, face que a gente olha. Quando a gente pega uma caixa de sapato, a gente não olha a face. Pois é, então a gente precisa ter uma noção disso aqui, porque existe um teorema chamado Teorema de Euler, que vértice mais face é igual a aresta somado com 2. Então, se você tiver, por exemplo, o vértice e a face, dá para você achar a quantidade de aresta, ou se você tem vértice e aresta, dá para achar a quantidade de face. Então, isso é importante a gente saber para polígono. Mas polígono é qualquer figura fechada aí, que tem vários lados, vários ângulos, né? Lembra que eu falei que a gente vai estudar 2 em separados? A gente tem que estudar os triângulos e os quadriláteros. Primeiro, vamos falar dos triângulos. Um triângulo que tem esse formato, assim, com um ângulo reto aqui. Um ângulo reto, gente, é um ângulo de 90 graus. A gente vai chamar ele de triângulo retângulo, tá? Um ângulo que ele tem ângulos menores que 90, então, ângulo menor que 90 graus, a gente chama ele de acutângulo,
tá? Isso é uma classificação em relação ao ângulo. Agora, se eu tenho, assim, um ângulo que ele tem um ângulo maior que 90 graus, né? Então, para quem tem um ângulo maior que 90 graus, a gente chama ele de obtusângulo, tá? Essa é uma classificação simples de ângulo, mas não cai nada relacionado a isso. Eu quero que você lembre o seguinte, a soma dos ângulos, isso é bom você saber, internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, para triângulo, a soma dos ângulos internos sempre tem que dar 180. Então, imagina que eu tenho aqui um ângulo de 60, um ângulo de 30, 60 mais 30 dá 90. Então, aqui teria que ser o quê? 90. Perdão, porque a soma dos ângulos internos sempre tem que dar o quê? 180 graus. O que é que eu tenho que saber mais sobre triângulo? A classificação deles em relação ao lado, tá, gente? A gente vai precisar saber a classificação em relação ao lado. Em relação ao lado, ele pode ter os 3 lados iguais. Se ele tiver os 3 lados iguais, a gente vai chamar de triângulo equilátero. Se ele tiver apenas 2 lados iguais, a gente vai chamar ele de triângulo isósceles. Se ele tiver os 3 lados diferentes, a gente vai chamar ele de escaleno, tá? E o que é que eu quero que vocês saibam agora? Eu quero que vocês saibam calcular área e perímetro do triângulo. Perímetro é uma coisa só para tudo. Perímetro, anota aí, é a soma dos lados, tá? Então, se a questão pede o perímetro, vai ser a soma dos lados. Lembra que tem que estar todo mundo na mesma unidade. Então, se for em centímetro, todo mundo em centímetro. Se for em metro, todo mundo em metro, tá? E eu tenho que saber a área, tá, do triângulo. Qual é a área do triângulo? No geral, a área de triângulo, ó, a gente chama aqui de base e aqui de altura. A fórmula de área é base vezes altura dividido por 2. Mas se o triângulo for equilátero, existe uma fórmula especial para ele. Você não tem a altura dele, então vai ser o lado ao quadrado, os 3 lados são iguais, vezes a raiz de 3 sobre 4. Essa é a fórmula de triângulo equilátero. Então, anota, tá? Mas essas são as fórmulas de área que vocês precisam conhecer em geometria plana sobre triângulos. Vamos, então, continuar, tá? Vendo agora a parte de quadriláteros. Então, agora vamos ver, então, a parte de áreas de quadriláteros. A gente aprendeu polígonos, a gente aprendeu noções de triângulos, a parte de ângulos, a parte de perímetro, que é a soma dos lados, a fórmula de área de triângulo equilátero e de triângulo normal, né, que é base vezes altura sobre 2. E agora eu vou mostrar para vocês o que é que pode cair em concurso em relação aos quadriláteros. Então, vamos aqui para a tela do computador, né, para o meu quadrinho. Pega aí seu papel e caneta, vamos continuar a nossa aula, né? Depois a gente toma um cafezinho e a gente segue em frente. Gente, os quadriláteros, eles podem ser de 4 tipos. Eu posso ter o quadrado, que é o mais conhecido de todos, vou anotar aqui o nome para você saber, né? O quadrado. A gente tem esse aqui, ó, que é o retângulo, também observa que tem 4 lados. Existe esse aqui, muito conhecido, que se chama trapézio, tá? E existe esse aqui, parece um balãozinho, que se chama losango, tá? Gente, o quadrado, ele tem os 4 lados iguais. A área dele é o lado ao quadrado. O retângulo, a medida da base é diferente da medida da altura. Então, a área é base vezes altura. O trapézio, eita, eu escrevi trapézio errado, gente, desculpa. Deixa eu apagar aqui e reescrever. Então, trapézio. O trapézio, observa que ele tem uma base maior aqui no chão e tem uma base menor em cima. A altura dele é isso aqui. Cuidado que o trapézio, ele pode vir representado assim também, ó, gente. Ele pode vir assim, aqui a gente chama de trapézio retângulo, tá? E aqui a gente chama de trapézio isósceles, porque essa medida é igual a essa. E aí, a área do trapézio vai ser a medida da base maior, mais a da base menor, multiplicado pela altura, tudo dividido por 2, tá? Não esquece. O losango, gente, ele tem 2 diagonais, uma maior e uma menor. Então, são essas 2 medidas aqui, como se fosse uma cruz. Então, a área dele é a medida da diagonal maior, eu vou representar por um D maiúsculo, vezes a diagonal menor, tudo dividido por 2. Gente, o que é que eu tenho que saber de quadriláteros além disso aqui? Tenho que saber também fazer perímetro, tá? Lembre que perímetro é a soma, vou repetir, né, dos lados. O que mais que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que a soma dos ângulos, esse símbolo de alfa significa ângulos na matemática, internos,
é 360 graus. Tá? O retângulo e o quadrado são fáceis porque são perpendiculares os lados. Quando eu digo perpendicular é porque forma um ângulo de 90, tá? Então 90 mais 90 mais 90 mais 90, 360, aqui também. Só o desses é que as medidas dos ângulos são diferentes. Mas não costuma cair em concurso nada relacionado a ângulos, em trapézio, em losango, mas sim a área ou perímetro. Agora lembrem de um detalhe. A gente já teve uma aula sobre transformação de unidades. Gente, eu não posso calcular, por exemplo, uma área. Vamos supor que eu tenha aqui um trapézio. Aqui esteja lá 800 centímetros e aqui está 4 metros e aqui está 2 metros. Aqui não posso trabalhar centímetro com metro, tem que ser todo mundo com a mesma unidade, eu não posso esquecer. Então agora, esse centímetro aqui, de centímetro para metro, volto 2 casas, seria 8 metros. Então como é que ficaria a minha área? Base maior mais base menor, vezes a altura, tudo dividido por 2. Então ficaria nesse caso 8 mais 4, que é a base maior com a base menor. Esse resultado somado eu multiplico pela altura, que é 2, e divido por 2. Então, 8 mais 4, 12. 12 vezes 2, 24. Dividido por 2 vai dar o próprio 12. 12 o quê? Metros quadrados, porque está tudo em metro. Tá certo? Não esquece disso, que as unidades têm que ser iguais. Então, já que finalizamos essa parte de geometria, onde eu mostrei um pouco sobre polígonos, mostrei um pouco sobre triângulos e quadriláteros, que é o que mais cai em prova, você precisa fazer as atividades. Tem algo a mais que eu quero falar com você bem rapidinho? Talvez vocês devem estar se perguntando aí. Na geometria plana, a gente tem também, ele não é considerado um polígono, mas a gente tem também o círculo, tá? O círculo ou a circunferência, né? É assim, observe que ele não tem lados, tá? Essa distância do centro até a extremidade a gente vai chamar de raio. Aqui não tem como a gente calcular perímetro, porque não tem lado para a gente somar. Mas existe a possibilidade da gente calcular o comprimento dessa volta completa, o comprimento desse círculo, que a fórmula é 2 vezes π vezes o raio. O raio é essa medida aqui, que é metade do diâmetro, que é essa medida toda. Mais adiante a gente vai aprofundar um pouco mais, né, essa parte de geometria, tá? Para quem é concurseiro aí. Então, gente, se eu quiser a área de um círculo, eu vou fazer π vezes o raio ao quadrado. Ah, professora, não sei quem é π. Π, às vezes, não precisa a gente colocar, deixa como π mesmo. Só se a questão pedir. A π, na matemática, é 3,14. Mas a questão pode arredondar. Considere π igual a 3. E aí você substitui por 3. Ou então, ele não bota nada sobre π, você deixa π mesmo e só bota o raio. Ah, professora, dá um exemplo. Vamos supor que aqui eu tenho um raio de 5. Então, a área vai ser π vezes 5 elevado ao quadrado. Então, vai dar 25π. Acabou. 25, aqui está em metros. 25π metros quadrados, tá bom? É assim que a gente faz. Só falei de círculo, assim, por desencargo de consciência, tá? Porque você pode precisar aí no seu concurso. E é isso, gente. De geometria, a noção básica que eu tenho que saber de concurso. A gente está na parte de matemática, né? Básica mesmo. É isso aí que vocês têm que saber, tá bom? Então, agora vamos pro treino.